A gente começa a falar aqui até de dinossauro, de repente para em Deus. Mas é o início e o fim. Estão sempre Isso. conectados, né? É isso mesmo. E aí a gente conversando aqui outro dia, a gente falando sobre, eu comentando com ele sobre que eu tava assistindo um tema aí de aceleramento de partículas e tal, e aí a partir daquele ali veio um vídeo, cara, um vídeo de quase 2 horas eu assisti aquele vídeo, eles falando sobre antes do dinossauro, antes da era dos dinossauros. Inclusive foi até um amigo meu que mandou pra mim. Eu assisti aquele vídeo tudo, rapaz, achei interessante. Eu falei pra ele, cara, até quando a gente pode saber, né, vamos dizer assim, que aquilo era pelo menos parecido com aquilo, Uhum. se a gente, depois do dinossauro, vamos dizer assim, foi quantos milhões de anos para nós surgirmos? E depois você projetar uma imagem como era a Terra antes do dinossauro. Uhum. Cara, tem O início coisas do que início do início do tem coisas que a início. ciência força demais para chegar num resultado, sei lá, e às vezes fica meio Exato, exato. estranho, né, Não, cara? e é interessante porque, assim, como diz, eu sou um homem da ciência. Faculdade de medicina é ciência pura, psiquiatria é ciência pura. E até que ponto, né, vai convergir coisas que são metafísicas, que a gente não pode tocar, que a gente muitas vezes não, até hoje o homem não conseguiu falar sobre. Até próprio, vamos falar sobre o Einstein, ele foi um cara assim acima da média e descobriu a teoria da relatividade. Ele percebeu que o tempo é relativo. A gente está dentro do tempo e do espaço. Ou seja, nós estamos dentro da dimensão do espaço e do tempo. Sabe-se que quando você anda na velocidade da luz, se eu não me engano, o tempo ele fica mais lento e o espaço regride. Tipo, cara, como assim o espaço regride, o tempo regride? Então é uma dimensão. Olha que viagem. Então, se a gente está Uma dentro viagem. então, enquanto nós estamos dentro dessa dimensão do tempo, a gente não consegue compreender coisas que são eternas. Mas nós, dentro do ser humano, nós temos aptidões eternas que a gente não consegue muitas vezes explicar. Por exemplo, o amor. Por que, que uma mãe dá uma vida por um filho, o pai vai dar a vida por um filho? Porque isso, de forma racional, não existe explicação. Se for, eu vou proteger minha vida. Por que eu vou dar minha vida por uma coisa? Então, assim, tem coisas que a gente, como diz, né? A gente discute sobre coisas que estão dentro do tempo e coisas que são eternas. E essa questão do tempo, Guilherme, que você me fala, que eu tive conversando com ele falando assim, porra, se for parar pra pensar a questão da linha do tempo, linha, Certo. né, temporal, existe o lugar que você está, que é o presente, Isso. o passado, que é a linha que ficou pra trás, e é pra onde você tá indo, que é o futuro. Uhum. Eu falo, vamos imaginar um pouco antes da criação do tempo. Certo. Teria como existir depressão e ansiedade? Você fala criação do tempo? Aí se não tivesse o tempo, não teria. Eu acho que o ser humano ele só é possível dentro do tempo, né? Quando a gente não tem início, meio e fim. Eu falo, Porque depressão, ansiedade, né? A ansiedade está associada ao futuro, né? Sim, eu falo até se criar os números, né? Isso aí teve que acontecer uma evolução para chegar nisso. Sim, sim. Né? Então, antes de criar-se os números, antes de entender que existia o tempo, essas pessoas era possível elas ficar deprimidas? Eu digo que sim. Por quê? Porque cachorros deprimem. Sério? Deprimem. Quem nunca viu o cachorro muito ligado à família viaja, fica um mês fora, cachorro para de comer, a hora que vem morre. O que aconteceu com ele? Deprimiu, cara. Deprimiu e morreu. Tem muito idoso que deprime e morre e as pessoas nem imaginam que foi depressão que matou. Por exemplo, ele resolve desistir da vida. O idoso tá lá, não tem mais assim, quase não conversa com ninguém conversa com ele, só fica lá no canto. Aí uma hora ele vai, tem uma queda de altura, quebra o fêmur, vai pro hospital. Muitos vão lá e a imunidade diminui, aí eles têm uma broncoaspiração, desenvolve pneumonia e morre. Existe muito caso disso, não é? Então, assim, por que tem pessoas que quebram o fêmur e não morrem? Idosos. Muitas vezes vocês vão ver, são pessoas que estão ativas, que têm relacionamentos saudáveis ainda com a família, que tá, tipo assim, que tá vivendo. Que vê um propósito, tá vivendo. Isso é totalmente diferente. E o que manda nisso? A mente. Cara, minha avó, ela tem mais de 80 anos, ela quebrou o fêmur 3 vezes. E toda vez quando ela recupera, que eu vejo, ela tá com um andador, ela indo no meio do pasto, toca gado. A mente dela é muito forte, cara. Ela é muito mais forte que o próprio corpo dela. Ela é uma velhinha bem magrinha, cara, mas a mente dela é muito forte. Então você vê que a mente manda, né? Então, assim, será que antes de existir o número, já existia o sofrimento emocional? Porque até os animais sofrem emocionalmente. Então, é por isso que é interessante. A gente relaciona muito, fala assim, quem tem depressão é porque tá muito ligado ao passado, ou seja... Esse é um conceito equívoco, vou te explicar. Sim.
A depressão, ela é uma doença que ela tem várias causas. Algumas podem ter origens no passado, sim. Por exemplo, uma pessoa que sofreu abuso sexual na infância e aquilo nunca foi ressignificado, pode emergir uma depressão numa fase que ela virou adolescente ou adulta quando ela percebe o que aconteceu. Então, a origem dessa depressão dela. E com o tempo vai passando, a proporção do problema vai aumentando, vamos dizer assim, ela vai Se ela- entendendo o mais que sobre vo- o que aconteceu. Exato. O que você não enfrenta não some. O que você não enfrenta não some, não na sua mente. Vai estar lá um nódulo de memória traumática. Para isso que serve a psicoterapia, muitas vezes. A psicoterapia ela vai te ajudar a ressignificar aquela memória traumática, você compreender o que aconteceu. Você vai ter raiva, você vai passar, já vai gerar ansiedade, só que se você ressignifica aquilo, você consegue o quê? Olhar para frente, parar de olhar no retrovisor, olhar para o retrovisor só que sem dor. Que uma coisa é você olhar para o seu passado com dor. O nosso cérebro não sabe o que é presente, passado ou futuro. Vou dar um exemplo. Você está vendo um filme de terror. E aí você sabe que é groselha, você sabe que aquele palhaço It lá é de mentira, e você tá tomando susto. O seu corpo tá reagindo como se você tivesse vendo aquele palhaço na sua frente. Entendeu? O seu cérebro não sabe o que é realidade, o que não é. O nosso cérebro confunde o que é pensamento e o que não é. Então, um trauma no passado, ele pode emergir na sua mente e você viver deprimido se aquilo não fosse ressignificado. Olha outra situação. Imagina que você tá lá na sua adolescência, tem uma namorada muito ciumenta. Muito ciumenta. Aí você chega do trabalho sexta-noite, você tá tão cansado que você dorme na cama e seu celular acaba a bateria. Certo? O que acontece? Sua namorada te liga, dá na caixa de mensagem. Sexta-noite. Está na caixa de mensagem. O que ela começa a achar? Chifre, né? Tá com outro. Tá me gaiando. Esse cara tá me gaiando. E o que acontece? O corpo dela começa a reagir. Vagabundo. Começa a reagir como se ela estivesse sendo chifrada, sendo que ela não tá. O cara tá lá dormindo na cama. A realidade só existe na cabeça dela. Na cabeça dela. Então, até que ponto nós vivenciamos o que é a realidade ou o que é a verdade? Cara, isso é um negócio muito sério. Muito. Então, assim, por isso que, por exemplo, uma das técnicas que se estuda muito para combater a depressão e a ansiedade é o mindfulness, que é uma técnica que veio dos orientais, que é a atenção plena, estar presente no agora. Porque o que é a vida? A vida é a vida é isso daqui. A gente tá fazendo um podcast, eu tô vendo o Alex, tô vendo o Guilherme, tô vendo o Júnior, a gente tá aqui sentado conversando, isso é a vida. O passado, cara, é só uma memória, o futuro é uma expectativa, a vida é o agora. Então até que ponto você tá vivendo só dentro da sua cabeça, dos seus pensamentos, ou você tá realmente sentindo a realidade? Isso faz toda a diferença.